Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso assunto aí de integrais. O que a gente vai ver nesta aula então vou continuar falando um pouquinho ainda de algumas integrais que podem ser resolvidas pelo método da substituição, tá? Que são as integrais de funções trigonométricas, e aí depois sim a gente vai entrar num novo método de integração chamado integração por partes. Tá? Aí a gente abre o nosso leque então de mais uma ferramenta para calcular mais integrais ou integrais que até então, com o método da substituição ou as integrais imediatas, a gente não conseguia resolver. Bom, integração de funções trigonométricas. Algumas integrais trigonométricas a gente não conseguia, não era de forma imediata, resolvê-las usando a tabela. Por exemplo, a integral da tangente de x dx. Não tem na tabela de integrais imediatas. Para esse tipo de integral, a gente consegue resolver ela usando substituição, tá? Como é que a gente faz isso? Vai lá, abre a integral da tangente como seno de x sobre cosseno de x dx, e aí a gente resolve fazendo substituição. Quem que eu vou chamar de u? O meu u é o cosseno de x, porque o dx vira menos seno de x, dx. E aí, então, está em cima, né, o produto ali, seno de x dx. Então, isso vira menos a integral de du sobre u. Então, eu tenho menos ln de u mais constante, ou seja, menos ln, aqui é módulo, né? Menos ln do módulo, quem era u? O cosseno de x mais a constante. Pode aparecer assim, né? Menos ln do cosseno, ou esse menos aqui pode vir como potência aqui dentro, e isso aqui virar ln do módulo de 1 sobre cosseno de x, mais constante, então isso virá o ln do módulo da secante de x, mais constante. Tá? Então, nas tabelas aí pode aparecer menos ln do cosseno, ou pode aparecer ln da secante, tanto faz, é a mesma coisa, beleza? Se eu não me engano, eu já tinha feito essa aqui no outro vídeo, né, das substituições. E agora vamos pensar na cotangente. A ideia é a mesma, ok? Para eu resolver a integral da cotangente, a gente chama de u o seno, o du já está aqui em cima, né? Se eu fizer a mudança de variável, então a integral da ln do módulo do seno de u mais c, beleza? Bom, seno, cosseno, tangente, cotangente, a gente já sabe. Como é que fica então agora a integral da secante de x dx, que é a outra função trigonométrica aí que aparece? Observe que se eu for tentar substituir pela definição da secante, isso aqui me dá a integral de 1 sobre cosseno de x dx. Não me ajuda muito. Por que não me ajuda muito? Porque eu tenho ali o cosseno, porém eu não tenho seno aparecendo para eu fazer uma mudança de variável e conseguir resolver o problema. Neste caso, tem uma sacada aí, que é multiplicar e dividir a minha integral, a minha função que eu estou integrando, por um termo conveniente. Que termo é este? Este termo então vou manter aqui secante de x, e vou multiplicar por secante de x mais tangente de x. Ah, mas por que eu estou fazendo isso? Já explico. Secante de x mais tangente de x. Porque agora eu fiz aparecer, olha quais termos apareceram em cima. Distribui lá em cima, fica secante ao quadrado de x mais secante de x tangente de x, não é isso? Sobre secante de x mais tangente de x dx, ok? Se eu pensar aqui embaixo como sendo meu u, secante de x mais tangente de x, quem que é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Quem que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Por isso que a gente multiplica e divide por este termo conveniente, porque então daí o meu du é exatamente secante ao quadrado de x mais tangente de x vezes secante de x dx,
E aí isso aqui virou a integral de du sobre u. Então isso dá ln do módulo de u mais constante, ou seja, isso é ln, quem era u? Secante de x mais tangente de x mais constante. E aí acabou. Tá? Então, para este caso aqui da secante, a gente precisou usar uma ferramenta, né, uma sacadinha aí, de multiplicar e dividir por um termo conveniente para conseguir obter o resultado da integral. Beleza? Qual função que falta? Cossecante. O da cossecante, a ideia é exatamente a mesma, tá? A integral da cossecante é exatamente a mesma. Por quê? Só que daí o termo conveniente é cossecante de u menos cotangente de u. Porque daí a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente e a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, como tem um menos aqui, vai virar aqui, eu tenho exatamente a mesma coisa, tá? Vai virar um dv sobre v aqui, e eu tenho o ln do módulo como sendo o resultado, e aí volto para a variável ali, tá? Então, para secante e cossecante, a gente precisou usar uma ferramenta aí, uma sacadinha aí de multiplicar e dividir por um termo conveniente, ok? Bom, só para resolver aí um exemplo, então, vamos supor que eu queira resolver a integral de dx sobre seno de 2x. Qual que é a sacada aqui do problema? É perceber que essa integral, na verdade, é 1 sobre seno é cossecante. Então, isso aqui me dá cossecante de 2x dx. E aí eu tenho que fazer u igual a 2x, né? Porque eu sei integrar cossecante de u du, ou cossecante de x dx, não de 2x. Aí eu tenho aqui du é igual a 2 dx, passo 2 dividindo, e eu tenho então du sobre 2 é igual a dx. Mudando de variável lá, eu vou ter a integral 1 meio cossecante de u du. Aí aplica a tabela. Então isso aqui vai ficar 1 meio do ln do módulo. Quem é a integral da cossecante? Cossecante de u menos cotangente de u mais constante. E aí é só voltar para a variável x. 1 meio do ln da cossecante, quem era u? 2x menos cotangente de 2x mais constante. E aí acabou. Beleza? Tranquilo, né? Então, de fato, agora, vamos entrar num novo método de integração para a gente resolver mais problemas aí que o método da substituição não nos engloba, né? Vamos lá. Método de integração por partes. Bom, relembrando o método anterior, o método da substituição de variável ele surgia a partir da regra da cadeia, não é isso? Para derivadas. O método da integração por partes ele surge a partir da regra do produto para derivadas. Então vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar que eu tenho aqui uma função f de x vezes uma função g de x. E eu quero derivar este produto. Pela regra do produto, como é que fica isso? Fica f' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x, não é isso? Beleza. Então eu vou pegar este termo aqui, ó, e vou jogar para o lado de cá. Então vai ficar assim, ó. F' de x, g de x é igual à derivada do produto, linha, menos f de x, g' de x. Ok? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou integrar essa igualdade. Então, se eu integrar isso aqui, eu tenho o seguinte, f' de x, g de x, dx, é igual, eu estou integrando a minha derivada. Então, volta e fica só a função f vezes g, ok? Porque eu estou integrando uma derivada. Menos a integral de f de x, g' de x, dx. Essa aqui é a expressão que é chamada método de integração por partes. Ah, mas o que isso tem de bom? Acontece o seguinte,
Se o seu problema for integrar um produto que você tem a derivada de uma função vezes uma outra, você vai pegar e calcular este produto aqui, que é um produto da primitiva dessa, né, vezes essa mesmo, e vai transferir o problema para outra integral. Ó. Você transferiu o problema para calcular a integral de f vezes g', ou seja, passou a ser a primitiva dessa vezes essa. Então, provavelmente, se você estiver usando o método de maneira correta, este cálculo aqui vai ficar mais fácil e aí você consegue resolver o problema. Tá? Então, aqui ó, a gente escreve assim, ó, o dv, que é o papel aqui de quem é u e quem é o dv. Isso aqui é u vezes v menos a integral de v du, para memorizar mais fácil. Quem que é u e quem que é v? Você vai escolher alguém no seu problema para ser a função u e alguém no seu problema para ser o dv. Quem você escolher como sendo o dv, você vai precisar do v. Então, você vai integrar o seu dv para voltar para o v. Quem você escolher como u no seu problema, você vai precisar derivar para aparecer o du e calcular a outra integral quando você aplicar o método. Tá? Então, sempre no método de integração por partes, você vai ter que fazer uma escolha inicial do u e do dv. Aí, a escolha vai ser de modo conveniente a facilitar os cálculos. Tá? Eu vou até dar uma indicação aqui de quais funções escolher numa certa ordem de prioridade, né? De quem escolher como sendo o u sempre, porque lembrando que o u, quem você escolher como u, você deriva, tá? E quem você escolhe como dv, você precisa integrar para encontrar o v. Vamos fazer alguns exemplos e aí fica mais fácil. Bom, aqui está a dedução do método. E aqui está a escolha de prioridades, ó. Sempre que aparecer função logarítmica no seu problema de calcular a integral, ela é a primeira escolha, ela é a prioridade para escolher ela como u. Se aparecer inversa de trigonométrica, essa é a segunda na escala de prioridade. Algébricas, terceira na escala de prioridades. Trigonométricas, quarta na escala de prioridades. E as exponenciais é a última na escala de prioridades. E aí esse método aqui, ou essa indicação, é chamado de LIAT, porque é o início de cada termo aqui, tá? Então eu vou fazer os exemplos, que daí vai ficar claro aqui como é que funciona essa ordem de prioridades. Olha só, o problema é calcular a integral de x e na menos 2x dx, tá? O que aparece no meu problema? Uma função algébrica, que é o polinômio, ali é o x, e uma função exponencial. Então, eu tenho algébrica e tenho exponencial. Na ordem de prioridade, a algébrica é primeiro que as exponenciais. As exponenciais são as últimas. Então, aqui ó, eu vou escolher como u o x. E vou escolher como dv o que sobra, a exponencial, e elevado a menos 2x dx. Lembrando que quem eu escolho como u, eu preciso derivar, porque eu preciso do du para aplicar o método. Está aqui o método, ó. Ó, vai aparecer o du aqui. E quem eu escolho como dv, eu preciso integrar para encontrar o v. E elevado a menos 2x dx. Ok? Então, vamos lá. Ah, mas por que eu escolho a algébrica primeiro ali? Está na escala de prioridade, está lá em cima. Porque toda vez que aparece uma função algébrica e eu derivo ela, abaixa o grau, né? Consequentemente, o problema tende a ficar mais fácil, tá? Derivada de x em relação a x é 1. Então, o du é igual ao dx. Agora, aqui eu preciso integrar para encontrar o v, não é isso? Dá para integrar de modo de primeira, né? Eu preciso fazer uma mudança de variável aqui, ó. Ou seja, eu estou usando um método dentro do outro, hein? Então, eu vou lá e vou fazer w igual a menos 2x, o dw é igual a menos 2dx, e, consequentemente, isso aqui vira a integral de menos 1 meio e elevado a w dw. Então, agora eu posso integrar, isso aqui é o próprio e elevado a w. Menos 1 meio fica parado. Dentro do método
da integração por partes, você não precisa somar a constante de integração, tá? Porque você está usando o método só aqui dentro e você vai usar ele lá em cima, o resultado da integral, e no final dessa integral é que vai aparecer a constante de integração, beleza? Só vou voltar aqui para x, né? Então aqui ficou menos e elevado a menos 2x sobre 2. Agora vamos aplicar o método. Então vou reescrever aqui embaixo, ó. Então a integral x e na menos 2x dx, usando o método de integração por partes, fica u vezes v, ó, u vezes o v que está aqui, então fica x vezes e elevado a menos 2x sobre 2, menos, que é lá a integração por partes tem um menos, a integral de v, que está aqui, menos e elevado a menos 2x sobre 2, vezes o du, mas o du é só dx, porque é a derivada de 1, né? Então ficou assim. Então ficou assim, ó, x e elevado a menos 2x sobre 2, menos com menos vai virar mais, a integral de e, aqui é menos 2x, né? Elevado a menos 2x sobre 2 dx. Observem, transferimos este problema para este problema. 1/2 pode sair da integral. Integral de e na menos 2x a gente já até fez aqui em cima. Então, este problema ficou mais fácil. E aí a gente consegue resolver. Então, aqui ficou x e na menos 2x sobre 2 mais 1/2. A integral de e elevado a menos 2x fica como? Menos e elevado a menos 2x sobre 2. Aí aqui aparece a constante de integração, tá? Então, o resultado é x e elevado a menos 2x sobre 2 menos e elevado a menos 2x sobre 4 mais constante de integração. E aí acabou. Beleza? Entenderam a aplicação do método? Sempre, então, quando a gente for aplicar o método de integração por partes, eu tenho que fazer uma escolha inicial. Quem vai ser o meu u e quem vai ser o meu dv, tá? Só para a gente conferir aí. E acabou. Menos x e na menos 2x sobre 2, menos e na menos 2x sobre 4. Mas aqui está aparecendo um c sobre 2, gente. Mas aí a constante de integração, posso escolher ela como c sem problemas. E lembra como eu comentei que a gente tem uma ordem de prioridades na escolha de quem vai ser a função u ali? Olha se eu tivesse escolhido ao contrário. Se eu tivesse escolhido como u a exponencial e o dv como x dx. Como eu escolho aqui o dv, se eu estou escolhendo o dv como x dx, eu preciso integrar para voltar na função v. Quando eu integro um polinômio, eu vou aumentar o grau do polinômio. Consequentemente, este problema vai ficar mais complicado. Por isso que a escolha é importante na hora de aplicar o método de integração por partes. Ó, eu tinha uma integral x e na menos 2x, aqui ficou o produto das funções, tudo bem, mas a minha integral que sobrou para resolver daí ficou como x² e na menos 2x. Então, piorou o problema. Por isso que a escolha tem que ser de modo a facilitar os cálculos. Tá bom? Bom, vou fazer mais alguns exemplos aí para fixar bem. Vamos lá. Integral x² seno de x dx. Identifica as funções. Quem que eu tenho aqui? Algébrica e aqui trigonométrica. Quem que vai ser a escolha do meu u? Algébrica. Por quê? Eu vou ter que derivar isso aqui. E se eu vou derivar isso aqui, eu vou abaixar o grau para facilitar minhas contas, tá? Então aqui, u é o x², calculo o du. O du, então, é 2x dx. E o meu dv é seno de x. Para eu encontrar o v, eu integro, né? A integral do seno é menos cosseno de x. Tá?
aqui é seno de x dx, né? Então, encontrei o v, é menos cosseno. Aí, aplico o método. Então, aqui vai ficar u vezes v. Então, ficou menos x quadrado cosseno de x, que é o u vezes v, menos a integral de v com o du. Então, ficou lá menos 2x cosseno de x dx. Então, essa é a integral que nos sobra para calcular. Vou reescrever aqui como sendo menos x ao quadrado cosseno de x, mais 2 vezes, vou até colocar um colchetes aqui, ó, porque eu joguei o 2 para fora, fiz o jogo de sinal e ficou x cosseno de x dx. Tá? Agora eu tenho que resolver este problema aqui. O que a gente faz para resolver esse problema? Integração por partes novamente. Que funções que eu tenho aqui? X é algébrica, cosseno é trigonométrica. Novamente, o meu u vai ser o x, a algébrica. O du é igual ao dx, e eu tenho o dv como sendo cosseno de x dx. Consequentemente, o meu v é o seno de x, que é a integral do cosseno. Tá? Então, aplicando aí o método, dentro desta nova integral aqui, eu vou ter, repete lá, menos x ao quadrado cosseno de x mais 2 vezes. Aí eu vou abrir um colchetes aqui, vou até mudar de cor. Ó. 2 vezes. Agora é essa aqui, ó. U vezes V, então é x seno de x, que está aqui, U vezes V, menos a integral de V e du. Então, do seno de x dx. Ok? Então, o resultado vai ser menos x ao quadrado cosseno de x mais 2 vezes x seno de x menos 2 vezes, estou distribuindo 2, hein? Estou distribuindo 2. Aí eu integro o seno. Integrar o seno eu sei, né? Integrar o seno é menos cosseno. Então, aqui vai virar um mais, né? Cosseno de x, aí mais a constante de integração. Então, neste caso, a gente teve que aplicar o método de integração por partes 2 vezes para poder resolver o problema. Ok? Só para a gente conferir as contas, ver se não deu nada de errado. Primeira aplicação, menos cosseno de x vezes 2. Então, ficou mais 2x cosseno, tá certo aqui. E a integra de novo. Ficou a integral do menos seno. Então, ficou mais 2 cosseno de x, 2x seno de x, menos x quadrado cosseno de x. Então, tá certo. Ok? E por último, mais um exemplo para a gente encerrar essa aula. Eu vou resolver uma integral que ela é chamada uma integral cíclica. Por que cíclica? Porque a gente vai cair num ciclo para resolver o problema, tá? Então, vamos lá. De novo, identifica aqui e na menos 2x cosseno de x dx. Exponencial, e aqui eu tenho uma trigonométrica. Ordem de prioridade, trigonométrica primeiro. Então, u vai ser o cosseno de x, e eu tenho, então, o du é a derivada, menos seno de x dx. Depois, dv é e na menos 2x dx. O v é a integral. A gente já fez uma integral dessa, que tem que mudar de variável lá em cima, tá? Essa integral aqui fica menos e na menos 2x sobre 2, tá? A gente já fez um exemplo anterior aí. Aplicando o método, então, a primeira vez. Então, isso aqui fica u vezes v. Então, ficou menos e na menos 2x sobre 2 vezes o cosseno de x, que é u vezes v, menos a integral de v du. Menos com esse menos vira mais, então ficou seno de x e na menos 2x sobre 2 dx. Tá? Então, aqui, ó, o v e o du. Ok?
Beleza, esse 1 meio pode sair da integral, então só vou reescrever aqui, ficou assim, ó, e na menos 2x sobre 2, com o menos aqui, cosseno de x, menos 1 meio da integral do seno de x e na menos 2x dx. Aqui, ó, de novo, integração por partes. Então, vamos lá. Quem que eu escolho como u? A trigonométrica, porque é trigonométrica com exponencial. Então, o meu u é o seno de x, consequentemente, o du é o cosseno de x dx. E o meu dv é, de novo, e na menos 2x dx. A gente já sabe, então, que o v é o mesmo lá de cima, e na menos 2x sobre 2. Segunda integração por partes. Então, aqui vai ficar assim, ó, menos e na menos 2x cosseno de x sobre 2, menos 1 meio, que multiplica quem? Agora, vamos lá. U vezes v, então ficou menos e na menos 2x sobre 2 vezes o seno de x. Aí fica menos a integral de v du. Então, ficou menos, ó, este menos daqui com o menos da integração por partes vai virar mais lá fora, então já vou até colocar um mais aqui, mais e na menos 2x sobre 2 vezes o cosseno de x dx. Tá? Então, só para ficar claro como é que a gente chegou, a gente tinha o seguinte, a integral lá do começo, e na menos 2x cosseno de x dx, a gente chegou nisso. Chegamos em menos e na menos 2x cosseno de x sobre 2. Agora eu vou distribuir esse 1 meio aqui, tá? Então, aqui ficou mais 1 quarto e elevado a menos 2x seno de x. E a última parte ficou menos 1 quarto da integral de e na menos 2x cosseno de x dx. Resolvemos o problema? Ainda não. Não resolvemos o problema. Mas por que ela é chamada de integral cíclica? Porque acontece justamente o seguinte, gente. Olha esta integral aqui, é exatamente o mesmo problema que eu tinha. Ou seja, eu fiz um ciclo e voltei no meu problema inicial. Então, se eu chamar isso aqui de i, que é o meu problema, isso tudo aqui, ó, me dá o quê? Menos 1 quarto vezes i. Então, eu jogo isso aqui somando para cá e consigo resolver o problema. Então, eu tenho ó, aqui i mais 1 quarto de i é igual a menos e na 2x cosseno de x sobre 2 mais e na menos 2x seno de x sobre 4. Ok? E o meu i é o problema. Aqui é i mais 1 quarto de i. Então, isso aqui vai me dar 5 quartos de i. Não é isso? E aí eu passo multiplicando 4 e dividindo 5. Então, aqui ó, vai ficar assim. I é igual a 4 vezes e, ou menos, né? E na 2x cosseno de x sobre 5. Ok? Mais 4 quintos e na menos 2x seno de x sobre 4. Mais a constante de integração. Quem é o meu i? O i é o problema inicial que eu queria encontrar. E aí a gente conseguiu, então, resolver o problema isolando a integral. Ou seja, a gente usou a integração por partes para voltar no problema inicial com outra constante aqui. Aí eu jogo todo mundo para um lado só e isolo o meu problema. Aí eu tenho a solução. Ok? Entenderam? Só para a gente conferir aí, se não erramos nas contas. Cinco quartos, tá aqui, tá certo? Ó. Então ficou, simplificando aqui já, ok? E na menos 2x, cosseno,
seno de x sobre 2, então aqui já está simplificado, mas aqui está certo, ó, 5 quartos. E aqui ficou menos e na 2x cosseno sobre 2, mais e na 2x seno sobre 2, sobre 4. Então aqui está certo, só está escrito de forma diferente. Entenderam? Então com isso a gente fecha os métodos de integração da disciplina, tá? No próximo vídeo a gente começa a falar da integral definida, ok? E por fim a gente relaciona a integral definida com a indefinida e resolve alguns problemas envolvendo cálculo de áreas.